Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo André, sou engenheiro agrônomo, estou 23 anos nesse mercado, vim do mercado de irrigação e hoje praticamente estou trabalhando nesse nicho de distribuição de água para pasto. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois o pessoal da Nandangen, que agora é Rivolis, né? Que temos uma parceria muito forte e frutífera nesse mercado aí. Ah, Deixa eu passar aqui. Bom, importância dos projetos de água para gado. Na verdade, se a gente acabou de ouvir a palestra do professor Everardo falando que irrigação toma muita pancada no Brasil, a distribuição de água para pasto, do jeito que é feito hoje no Brasil, me perdoa a palavra, mas seria como se fosse o cocô do cavalo do bandido, né? O pessoal faz de qualquer jeito e não dá moral, acha que funciona de qualquer forma. Mas existe um grande apelo na distribuição de água. A gente acabou de ouvir aqui potencial de expansão de área de pastagem irrigável no Brasil em torno de 23 milhões de hectares. Nada disso é possível ser feito se não for feito um projeto de distribuição de água também. Nos sistemas de manejo de pastagem, em termos de importância, a primeira importância que é considerado é a importância de controle de planta daninha, uso de herbicida. E o segundo pilar de importância é a infraestrutura de cerca e água. Hoje é considerado em todos os consultores, né? É, Muita gente não dá moral, mas eu coloquei aqui como uma das grandes importâncias a parte de sustentabilidade. Um sistema de distribuição de água para pasto, quando você coloca água artificial em pontos estratégicos na propriedade, primeiro, você pode vedar a mata ciliar. Você não precisa mais deixar o gado acessar os mananciais naturais. E isso vai permitir com que acabe um dos grandes males de destruição de nascente em propriedade rural, que é o pisoteio animal, certo? Um outro fator que os animais, quando eles entram nos mananciais naturais para beber água, eles defecam nesses mananciais, eles urinam nos mananciais, né? A gente tem informação, a gente tem participado de eventos de intensificação de pastagem, um evento da Scott que a gente participou no segundo semestre do ano passado, a gente tem informação do principal diretor do Minerva hoje de compras de carne para exportação. A China, até 2030, ela não compra mais carne dos frigoríficos que exportam se ela não souber alguma ação de sustentabilidade que aquele produtor esteja fazendo dentro da propriedade dele. E um sistema de distribuição de água para pasto tem grande apelo ecológico, grande. A gente pega a água de um só ponto, coloca num reservatório ou bombeia direto para os bebedouros e ali o animal bebe água direto naqueles bebedouros ali. Ou seja, o animal passa a não preferir ir nos recursos naturais. Eu tenho clientes hoje que eles optam por fazer sistemas de distribuição de água em pastagem, não porque às vezes não tem água em determinado ponto da propriedade, mas para melhoria da qualidade e já visando isso. Os produtores já estão antenados nisso aí, e isso aí é um grande apelo na hora de apresentar esse tipo de projeto. Além disso, o aspecto da sanidade, né? O animal ele vai beber uma água de muito melhor qualidade do que a água de mananciais naturais, de cacimbas, né? A água de cacimba, quando chega no avançar da seca, que já está chegando aquele período final de seca mesmo, antes das chuvas, é uma água grossa, uma água nojenta, verde, sem oxigênio. E o animal beber aquela água ali, quer dizer, aquilo ali aumenta a incidência de doenças, né? Aumenta a quantidade de medicação que você tem que gastar com o rebanho. Isso aí tudo, quando você proporciona essa melhoria na qualidade da água, são custos que são reduzidos dentro da propriedade. Existe um estudo, eu tenho esse artigo, é um artigo muito interessante, que eu tive acesso a ele já tem muitos anos, que já tem estudos que foram feitos que a água colocada numa localidade estratégica dentro da propriedade, proporcionando com que o animal ele não ande mais do que 600 metros por dia entre a comida e a bebida, a gente pode ter um aumento de ganho médio de peso vivo em torno de em até 29%. Isso, antes da pandemia, com os níveis de preços de materiais que a gente tinha consultores falando em payback de 7 meses desse tipo de sistema de distribuição de água. Vamos dizer que dobrou o preço de material durante a pandemia, então, no máximo, a gente tem um payback em torno de 2 anos,
sendo bem pessimista. Então, é um tipo de investimento que não tem erro na propriedade. É um dos motivos de eu ter hoje migrado muito dessa área de sistema de irrigação para a área da pecuária, é exatamente esse um dos motivos, porque é um tipo de investimento que o produtor faz, dificilmente você vê um produtor arrependido. Na verdade, grande parte dos produtores que você vê arrependido é porque usou PVC mal utilizado e tem muito vazamento na rede, o cara fica pé da vida com aquilo ali, fica muito arrependido, né? Onde hoje a gente usa muito polietileno, né? E estamos buscando usar cada vez mais PVC de qualidade nos projetos, quando precisa usar o PVC. E, como eu já falei, né, o sistema de distribuição de água para pastagem, ele otimiza muito o manejo da pastagem, né? Um custo grande que tem também, quando a pessoa intensifica a pastagem, e ele perde o time de mudar o gado de piquete, o pasto ele passa do ponto. O pasto ele tem um ponto ótimo para ele ser comido pelo animal, onde a folha do capim ele tem a maior palatabilidade, onde tem o maior nível de proteína. Então, a partir do momento que passou do ponto, o que o cara tem que vir? O cara tem que roçar. E isso é mais uma operação, é mais um custo. Então, tudo isso aí, o sistema de distribuição de água para pastagem bem feito, ele favorece. Como que é feita a determinação da demanda de água nesses projetos, né? Pesquisando alguns estudos que mostram a quantidade de ingestão de vaca em lactação, vacas em novilhas, variando de 62 litros por dia por animal, se considerando a evaporação pulando para 66,3 até variando para 12,5. Então, a amplitude de variação do consumo de animal é muito grande. Isso aí é um desafio na hora de determinar a quantidade de água que a gente tem que transportar para o animal. Essa tabelinha aqui, ela é mais para animal vaca de leite. Mas existem estudos também para animais de corte, que é o que eu vou mostrar aqui nessa próxima tela, né? Segundo Marino, em um sistema eu coloquei aqui sistema de água para gado, porque eu estou divulgando muito essa expressão aí, né, com benefício próprio. Mas o estudo ele fala que um sistema com bebedouros bem dimensionados, um bovino de corte de 450 quilos, que é uma UA, né, em temperatura de 27 graus Celsius, consome 55 litros de água por dia. Já um outro estudo relata que, considerando-se bovinos de 2 anos, a necessidade mínima é cerca de 8 a 9 litros por 100 quilos de peso vivo, ou seja, de 8 a 9% do peso vivo. Eu utilizo muito esse critério de percentual do peso vivo. É o critério que eu utilizo nos meus projetos, na verdade, né? E ainda, bem mais antigo, estudiosos diziam que era muito difícil você prever essa quantidade ingerida, porque se você pegar um mesmo animal, na mesma condição de ambiente, até o próprio indivíduo ele pode ter uma variação do consumo de água variando muito dentro daquele mesmo indivíduo, porque outros fatores podem influenciar isso também. Mas eu tento utilizar os estudos mais recentes, né? Nos meus projetos eu utilizo hoje de 10 a 12% do peso vivo de consumo de água por dia para projetos de distribuição de água em pastagem. Em situações de confinamento, já existem estudos, né, que dizem que a ingesta de água dos animais em confinamento ela pode aumentar em até 50%, devido à condição de estresse, uma condição ali tem um aumento de temperatura, porque os confinamentos, normalmente, o gado fica amontoado ali, exposto ao sol, e também questão de proximidade com o bebedor. O gado fica confinado num piquetinho pequenininho, muito perto do bebedor, então ele quer beber mais água também. Então, a gestão de água em confinamento ela pode variar até 50% a mais do que o consumo em pastagem. Bom, eu quis trazer um pequeno exemplo aqui de como eu venho trabalhando nesses projetos de dimensionamento hoje. Esse aqui é um cliente que nós estamos em negociação, ele precisa fazer com urgência um pequeno módulo da fazenda dele lá, que vão ter aproximadamente 4 pontos de bebida, né? Eu sou de consultoria que trabalho com a filosofia que eu bombeio água, reservo água no reservatório para distribuir por gravidade.
Existem sistemas hoje, tecnologias no mercado, que você pode bombear água direto para os bebedouros, fica mais barato, porém, dependendo do porte do sistema também, porém, traz muito menos segurança para o cliente. Porque um sistema desse que bombeia com pressurizadores, regulando a frequência do motor e vazão, se houver um problema de energia elétrica na propriedade, por exemplo, o cliente fica sem água nos bebedouros. Então, o sistema que a gente mais observa que existe no mercado e que traz mais segurança para o cliente é esse sistema de reservar água, né? Colocar água num reservatório com um volume que representa uma segurança ali de vários dias para o cliente, né? E distribuir essa água por gravidade, utilizando materiais de boa qualidade, que não vai dar problema para o cliente em termos de ter que ficar consertando tubulação o tempo inteiro. E isso traz uma segurança muito grande para o projeto. Então eu vou apresentar um trecho da planilha que eu utilizo aqui no projeto, né? E usando como exemplo esse layoutzinho aqui. Bom, então no projeto eu dimensiono, eu peço a planta para o cliente de todo o projeto de visão final dos piquetes e estabeleço junto com o pessoal da consultoria do cliente qual a demanda máxima de animais que eles preconizam na propriedade. Dali eu faço a distribuição dos pontos. Normalmente os projetos que eu faço, eu estou pegando um pequeno pedacinho da fazenda aqui para dar um exemplo, mas os projetos normalmente são projetos globais, né? Aqui a gente está falando de 4 bebedouros, mas normalmente os projetos que eu trabalho têm 60 bebedouros, 70 bebedouros, né? Que são projetos globais que muitas das vezes o cliente vai executando por etapas, né? A gente hoje tem projetos já executados aí em fazendas com 5 retiros que tem 3 retiros executados com aproximadamente 60 quilômetros de tubulação, podendo chegar a mais de 100 quilômetros de tubulação quando foi executada a fazenda inteira, né? Outros projetos em fazenda inteira aí já com 70 quilômetros de tubulação instalado. Então são realmente grandes sistemas que precisam ser bem dimensionados. Então eu especifico no projeto todos os bebedouros do projeto, nessa planilha, e a área de abrangência de cada bebedouro, e a cota de altitude de cada bebedouro e o reservatório. Depois eu utilizo a totalização da área, e esse dado aqui, que está numa célula aqui em branco, é um dado que normalmente o pessoal da consultoria do cliente me passa, ou o próprio cliente, né? Como eu falei para vocês anteriormente, eu trabalho com critério de percentual sobre o peso vivo por hectare, né? Esse índice de 1.800 kg por hectare é um índice muito alto, muito alto. Normalmente quem trabalha com essa capacidade de suporte é pessoal que está trabalhando já com ILP, 2 safras no ano e mais o gado, colocando o gado em cima da palhada, depois da safrinha. A média de peso vivo por animal, a gente tem acesso a benchmark de consultoria aí, que normalmente as fazendas mais top 5 do Sudeste, que são as com melhor nível de tecnologia, elas, gado em pastagem, a média de peso vivo no sistema, ele está girando em torno de 390, 360 quilos de peso vivo médio por animal. Então, nesse projeto que eu utilizei um percentual de 11% do peso vivo, então vai dar 40 litros por animal. É uma conta, vocês estão percebendo que é muito simples, uma conta muito simples, mas que eu não percebo muita gente fazendo, né? Por gravidade, bota um tubo de 50 se é pouco bebedouro e um tubo de 75 se é muito bebedouro. Normalmente o pessoal faz isso, mas quando a gente vai dimensionar, dá muito diferente. Eu já tive projeto que eu dimensionei, saiu da mão do construtor do bebedouro e do reservatório lá, e eu fiz o projeto no meu modelo. O cara economizava R$80 mil, isso há 5 anos atrás, no projeto, só na compra do material, né? Então aqui deu uma taxa de lotação máxima de 5 animais por hectare. A quantidade máxima de animais naquela partezinha do projeto, 1.540 animais aproximadamente. E aqui é um outro parâmetro, né, que influencia muito nesse dimensionamento da tubulação, que é a jornada diária de distribuição que você vai considerar. Esses estudiosos falam que o animal ele bebe água em temperaturas mais altas em torno de 2 a 3 vezes por dia. Normalmente ele bebe muita água ali no meio-dia, bebe à tarde e pode ser que bebe até à noite. Mas como isso é algo assim muito empírico, eu considero nos meus projetos, até para a gente ter um ganhozinho de folga, produtor a gente conhece, né? A gente faz um projeto para 1.500, o negócio está indo bem, está cabendo mais, daqui a pouco tem 2.000 ali bebendo e tal. Então eu uso de 6 a 8 horas de jornada diária de distribuição dos meus projetos. Nesse projeto aqui, no caso, eu usei 8 horas, porque eu já estava trabalhando com a taxa de suporte muito alta, né? Chegamos num volume total consumido por dia, que é
é outra coisa aqui que eu volto lá naquele pilar da importância de sustentabilidade, né? A gente pega um projeto que está abrangendo 308 hectares praticamente, numa taxa de lotação altíssima de animal, para se considerando pastejo, né? Animal de corte em pasto, que é 5 animais por hectare, né? Numa área de 308 vai ser consumido 61 mil litros de água por dia. Todo mundo aqui é perito em sistema de irrigação, sabe em que tamanho de área de irrigação que se gasta 61, né? Aproximadamente 1 hectare irrigado, você gasta 61 mil litros de água por dia, né? Então, o apelo sustentável desse tipo de projeto de distribuição de água ele é muito forte. A gente acabou de ver aqui que existe muita fake news em cima de irrigação, né? Eu falo, então, que ainda de consumo de animal ainda existe a fake, apesar do número que eles apresentam ser menor do que o consumo de irrigação, eu acho que é muito extrapolado também. Porque quando você se calcula, trabalhando em taxas muito altas, a gente vê que realmente o consumo é muito baixo, né? Então, eu calculo que a vazão de projeto nessas 8 horas, que é nesse caso 7.620, e eu pego e divido essa vazão de projeto pela área, onde eu acho os 24,75 litros por hora por hectare. Essa informação aqui ela é muito importante para depois, numa segunda tabela, a gente calcular a área de abrangência do bebedor com esse dado aqui por hectare e a gente acha a vazão daquele bebedor por hora. E isso aqui permite que a gente calcule a perda de carga trecho a trecho, utilizando a técnica da telescopia. Que é basicamente a mesma técnica que a gente usa em sistema de irrigação, só que um pouco invertido. E tomando alguns cuidados que a gente, normalmente, sistema de irrigação, a gente não precisa ter esses cuidados, né? Então, aqui eu tenho uma tabelinha muito simples, usando como base a fórmula de Hazen-Willis, né? Que eu venho calculando aqui trecho a trecho. Lá era uma propriedade que, lá no ponto mais crítico, lá mais distante, tem 70 metros de desnível, certo? Então, eu não estou considerando nenhuma coluna de água no reservatório, que lá vai ser geomembrana, apesar de a gente saber que a parede vai dar uns 2,70, mas eu estou considerando a pior das hipóteses. Um dia vamos supor que o reservatório está praticamente vazio, altura do bebedouro, e calculando trecho a trecho, a gente com aquelas informações lá atrás, a gente consegue calculando trecho a trecho. Nessa tubulação, no total dela, vai dar aproximadamente aí uns 6 km de tubulação, até no ponto mais longe. E nesse trecho todinho, a gente vai ter 55,3 MCA com 70 de desnível, está negativo aqui, a gente ainda vai estar com aproximadamente aí uma folga de 14 MCA, ou seja, a quantidade de água preconizada para aquele bebedouro, ela é uma quantidade de água que ela vai ser no mínimo a que a gente preconizou no projeto, ainda com uma folga de pressão, certo? Se esse número aqui fosse aproximando de zero, eu considero teoricamente que seja a mesma coisa, isso considerando depois dos bebedouros cheios, todas as boias abertas ao mesmo tempo, porque aqui a gente está considerando a soma de vazão por trecho, que é mais ou menos o que se considera quando se calcula uma adutora secundária de sistema de irrigação, né? Você vai aumentando a vazão ali. Hoje existem softwares que fazem isso, talvez algum de vocês nunca nem fez isso aqui na planilha, igual eu estou fazendo aqui, mas quando se usava muito ainda planilha ainda, a gente ia somando, quando você não jogava o coeficiente de múltiplas saídas, né? Enfim. Bom, os principais cuidados, né, peculiares ao sistema por gravidade. O pessoal veio me questionar a respeito de uma tubulação de um cliente da empresa que estava tendo problema em Minas. Aí, não, é porque a água está fervendo dentro do tubo, o tubo diminuiu o PN. Eu falei, essa conversa está muito mirabolante, para o meu gosto. Aí depois, a segunda informação que eu tive, utilizando um tubo PN60 num desnível de 50 MCA. Na pandemia, eu assisti uma palestra com a engenheira da Bermad, que mora em Israel, não me lembro o nome dela aqui agora. É muito difícil você medir dentro do sistema os golpes de ariete, a força do golpe de ariete em relação à pressão que você está trabalhando, né? E também o ponto onde esses golpes de ariete eles vão incidir. E no sistema de distribuição de água por gravidade, nós temos um agravante muito grande. Você imagina que o golpe de ariete, o que é o golpe de ariete? O golpe de ariete ele é um fenômeno de pressão que acontece
né? Olha a responsabilidade eu falando para o Bart aqui, de conceito hidráulico. O golpe de Ariete, ele é um fenômeno de pressão que acontece dentro de um regime turbulento, de tubulação, em consequência de uma variação de vazão, né? Então, o que acontece? Se você tem no sistema de irrigação um sistema de irrigação com 10 setores, é previsível quando que vai haver variação de vazão no sistema, ou seja, incidência de golpe de Ariete. É quando for mudar de setor, né? Um setor ainda não vai estar com a tubulação totalmente cheia, até pressurizar, vai ter aquelas variações, vai ter incidência de golpe de Ariete. No sistema de distribuição de água por gravidade, você imagina a água num reservatório, 70 metros de desnível até o último bebedouro, e ali naquele percurso ali, distribuiu daquela adutora ali 60 bebedouros, com gado em todos os bebedouros, bebendo água o dia inteiro, boia abrindo e fechando o tempo todo. Então, assim, a quantidade de incidência de golpe de Ariete no sistema de distribuição de água por gravidade, ela é muito grande. Ela é gigantesca, sem contar que o sistema de distribuição de água por gravidade, ele é um sistema que ele é pressurizado 24 horas por dia. Ele não tem folga, ele não tem partida de bomba para ele. Só quando você liga ele pela primeira vez. Ou então, quando rompe uma tubulação, você fecha tudo para arrumar e depois liga de novo. É a única hora que ele não está pressurizado 24 horas por dia. Ou seja, tem incidência ainda de pressão estática, né? A gente sabe, através desses estudos, que com sensores mais avançados, softwares mais avançados que o pessoal está fazendo, igual essa palestra que eu assisti, há uns 2 anos atrás aproximadamente, eles conseguiram medir a força do golpe de Ariete em determinados momentos em sistemas de declive, e essa pressão em relação ao desnível que tem no momento ali, ela em situações que ela mais do que dobra. Então, voltando ao caso do cliente aqui, que tem 50 metros de desnível, utilizando um tubo PN60, a gente já pode imaginar por que esse tubo está apresentando problema. Porque, com certeza, tem momentos do sistema em que essa pressão ela ultrapassa em muito 60 MCA. Então, nos meus projetos, né, é o que eu estou pontuando aqui, alguns cuidados peculiares do sistema por gravidade. Alta incidência e imprevisibilidade de frequência de ocorrência de golpe de Ariete, né? O que a gente precisa trabalhar com uma ampla aplicação de válvulas ventosas e também tomando cuidado, porque a gente, em sistema de distribuição por gravidade, a gente tem que trabalhar com PN de segurança. Não é jogar dinheiro fora, é resguardar a sua reputação, da sua empresa, do seu material que você está utilizando. A gente sabe que isso acontece, mas a gente é vendedor, né? Aí a gente, não, mas o PN 125 ele é caro demais, ou o PN 80 ele é muito caro para essa situação aqui com 40 MCA, eu vou botar um PN 60 mesmo. É onde o trem moia, é onde dá problema. Então, a gente realmente tem que analisar, né? E o contrário também acontece. Eu atendi um cliente aqui no stand, né? Que ele tem 12 metros de desnível e recomendaram para ele um tubo PN80. Você não tem necessidade de trabalhar com tubo PN80 nunca. Se você trabalhar com tubo PN60, você está na margem de PN de segurança e ainda está sobrando, né? Então, assim, então, por isso é importante uma análise criteriosa de si. Como eu já falei, né, constantemente submetido a pressões estáticas, sistema pressurizado 24 horas, importantíssimo a utilização de ventosas tripla função e não dupla função. Por que a utilização de ventosas de tripla função? Porque o mecanismo que existe dentro da ventosa de tripla função, ele é diferente, né? Ele é o elevadorzinho que ele consegue expulsar ar com qualquer vibração. Até uma vez no grupo eu perguntei, né? Por que você... Eu quis causando mesmo, mas veio uma explicação que bate... Porque muita gente não sabe, né? Microbolhas. O que são essas microbolhas? Na verdade, as chamadas microbolhas, elas são aquela formação, pequenas formações de ar que acontecem no sistema quando o sistema está em funcionamento. Então, como nós temos um sistema 24 horas por dia pressurizado, com a água sendo transportada em grande parte, mais ou menos na metade desse tempo, sempre pressurizado, nunca desligado, o que a gente precisa? A gente precisa sempre de válvula ventosa tripla função, que a gente não vai ter partida de sistema, né? Que a gente não tem partida de bomba, a gente tem o sistema pressurizado 24 horas. A gente não tem aquela hora que a bomba desliga, e a bomba está num lugar mais baixo que o sistema de irrigação, e a água e o ar entra, né, pelos emissores, o ar entra pelas válvulas antivácuo e a tubulação ela já fica ali cheia de ar. Na partida, uma ventosa dupla função ela expulsa o ar, mas durante o funcionamento ela não expulsa. Então, o que acontece? Então, no sistema de distribuição de água por gravidade, se faz ainda muito mais importante a utilização de ventosas tripla função.
Em alguns lugares específicos, depois de registros de controle de ramal, a gente pode utilizar a válvula de dupla função, que é mais para prevenção de colapso de tubulação, né? A gente também tenta utilizar sempre registro de gaveta, em vez de registro de esfera, para poder ter abertura e fechamento lento, para tentar minimizar isso daqui também, certo? E agora também a gente está utilizando bastante a aplicação de regulador de pressão em sistema com desníveis mais acentuados, né? Eu tenho um cliente que eu cheguei de Minas Gerais agora há poucos dias, que a fazenda dele, município de Ataleia, em Minas Gerais, ali na divisa do Espírito Santo, dentro da fazenda tem 200 metros de desnível, dentro da fazenda. Então, a gente foi necessário dividir o sistema em 2 reservatórios, em cotas de altitude diferentes, caixa de passagem, que é um mini reservatório que você constrói no meio da rede para a água desembocar lá dentro e dali sair de novo, que ali você quebra a pressão, né? É necessário utilização de algumas boias que acionam com muita pressão, começaram a travar para poder, não querendo abrir devido ao aumento, a grande incidência de pressão, a gente teve que utilizar regulador de pressão nessas boias, aí funcionou. Ventosas, nossas ventosas de tripla função, de 10 bar de resistência, em alguns pontos elas racharam mesmo, então a gente teve que aplicar também registro com um regulador de pressão no tubo de subida, com tubo PAD de PN 125 para saneamento. Então, tem diversos casos, né, que a gente tem que trabalhar com tubulações bem características peculiares para cada sistema, né? Bom, o que eu queria falar era só isso mesmo. A gente tenho aprendido muito nesses 3 anos aí que tem trabalhado com o sistema, especificamente com o sistema de distribuição de água por gravidade. Ainda temos muito que aprender, né? Eu sei que existem softwares aí, poucos profissionais do mercado ainda usam esses bons softwares para calcular. Eu prefiro utilizar mesmo o AutoCAD, planilha de Excel e conhecimento de hidráulica. Então, mas hoje no mercado o que se faz muito é tacar qualquer diâmetro de tubo, porque a água está descendo por gravidade e para descer todo santo ajuda, né? Isso a gente ouve demais. Mas a gente sabe que utilizando a técnica adequada, com conhecimento, a gente consegue viabilizar muito mais os projetos e o cliente ter confiança, né? Que ele está investindo no sistema, que ele não vai ter canseira. Porque um investimento no sistema desse aqui é algo para ele passar para os filhos e netos, né? Aquilo ali, se a gente utiliza uma demanda de animal máxima e equipamentos de boa qualidade, o máximo que ele vai ter de manutenção no sistema desse são cavaletes de boia, ventosa, que fica exposto mesmo. Então é isso aí, pessoal, que eu queria para falar é isso. Pois não, Bart? Uhum. Sal? É. Essa pergunta aí, ela é recorrente. Todo lugar que você vai, o cliente pergunta isso aí. Por quê? Porque os reservatórios, por exemplo, de ferro-cimento, que são reservatórios caros, de 300 mil litros, 500 mil litros, é muito caro para você construir uma tampa para aquele reservatório. Sai quase mais que o dobro do preço do reservatório, um reservatório de ferro-cimento com tampa, né? E a gente sabe que a alga ela se multiplica muito por questão de luminosidade, mas é fatal, forma mesmo. E no bebedor forma. O que se recomenda é a lavar do bebedor com a frequência o máximo possível. Tem pessoal que fala de 15 em 15 dias, mas eu tenho experiência de clientes que utilizam o cal virgem. Quando lava o bebedor, aplica um pulverizado de cal virgem ali e a água fica com qualidade muito melhor. Agora, sal é a primeira vez que eu uso. É isso aí, então, pessoal. Se ninguém mais tiver pergunta, estou à disposição, todo mundo me conhece, tá aí meu WhatsApp. Eu tenho um site que a gente criou há pouco tempo. Eu estou lançando esses cases de sucesso que a gente vem acumulando aí junto, né? Qualquer coisa pode estar entrando lá que tem informações mais detalhadas aí do meu trabalho. É isso aí.